Fala rapaziada, Paulo Cheng novamente aqui, e o que eu quero comentar é sobre o último programa Roda Viva, realizado na segunda-feira passada, que teve o Jair Messias Bolsonaro, né, no centro lá da Sabatina, e foi muito comentado, né? Eu acho que tem uma enxurrada de vídeos aí no YouTube, né? Provavelmente o que eu vou falar aqui é lugar comum, é chover no molhado. Eu acho que todo mundo já comentou o que tem de comentar, né? Tanto a favor como contra, né? Mas eu queria deixar minhas impressões aqui. Eu sei que ninguém vai, né, ligar pra isso, mas o Facebook é meu, então eu posto a merda que eu quiser aqui, ok? Vamos lá. O Roda Viva é um programa que já há muitos anos ele está no ar, entendeu? Ele é da TV Cultura, né, de São Paulo. E diga-se de passagem, uns 2 dias atrás eu estava aqui revendo a participação do Dr. Enéas, saudoso Dr. Enéas, que infelizmente já não está mais entre nós, né, mas que teve a sua participação brilhante, brilhante, né, excepcional, né, no ano de 1994. Né. E esse programa ele sempre tem essa prática de, quando se aproxima as eleições, ele chama os presidenciáveis e coloca ali na roda ali para ser comido vivo, né, pela elite intelectual, né, e jornalística do país. Né. Segunda-feira, né, tivemos mais um episódio aí, né, dessa novela, e quem estava na roda lá para ser trucidado vivo foi o Bolsonaro. Né. E o que constatamos ali foi nada mais nada menos que a conclusão óbvia de que a nossa elite jornalística, de que o jornalismo brasileiro, né, está num estado de pútrido, né, em estado de putrefação, né, num nível baixíssimo, baixíssimo mesmo, né? Ou seja, os jornalistas que estavam ali mostraram que já não há mais jornalismo como se fazia antigamente, bota antigamente nisso aí, né? E o que a gente viu ali foi um episódio patético, né? Totalmente abominável, né? E pueril ao mesmo tempo, né? Para não dizer sórdido. Então, o Bolsonaro estava ali naquele meio, né? Sendo totalmente metralhado por pessoas que não eram jornalistas, mas sim militantes partidários, né, que estavam ali com o único propósito de induzir a erro o Bolsonaro para continuarem massacrando mais e mais, né, o que a mídia toda tem feito há muito tempo. Né. E o que é triste, né, porque o nosso jornalismo ele já deixou de ser jornalismo há muito tempo. Né. Isso, vamos botar aí desde a década de 60 para cá, quando começou a sofrer transformações e mutações horríveis, né? Quando o marxismo cultural começou a penetrar, né, lenta e sorrateiramente nas camadas do jornalismo, não só do jornalismo, mas de todas as partes, né, de todas as camadas da nossa sociedade. Né? E a gente viu aí, durante décadas e décadas, o jornalismo sendo alvo, né, sendo um instrumento dessa luta, dessa questão, dessa propagação do marxismo cultural. Né? E seguiram a risca aí a cartilha do Antônio Gramsci. Né? Antônio Gramsci foi o fundador do Partido Comunista Italiano. Né? Nos anos 30 ele foi preso pelo regime de Benito Mussolini. Né? E lá no cárcere ele começou a escrever, e esses escritos, né, foi compilado em um livro chamado Os Escritos do Cárcere. Não é isso? Então, onde ele viu, na sua visão futurista, de que
a luta armada, né, ela não surtiria tanto efeito, né, para se tomar uma sociedade e transformá-la em uma sociedade socialista e comunista. Então, na mentalidade dele, na mentalidade doentia dele, ele viu que era muito mais eficaz no qual tomar todas as camadas da sociedade de uma forma hegemônica, né, envolvê-la com esse pensamento, esse viés marxista, e uma vez que toda a sociedade estivesse cooptando, né, nessa mesma sintonia com o marxismo cultural, aí sim seria mais fácil tomar o poder, já que toda a sociedade, pelo menos a sua grande maioria, se transformaria em socialistas, né, de uma forma sorrateira e melíflua, sem saber. Ou seja, o cara estava ali coadunando com a visão marxista, mas de uma forma tão sutil que ele nem percebia, nem vai perceber que ele é um socialista. Então, essa foi o lance, o insight de Antônio Gramsci. E aqui no Brasil foi onde os escritos dele mais foram divulgados, né? Principalmente nos anos 80, onde a maioria das teses de universidades foram em cima desse viés dos escritos do Gramsci. Enfim, né? O que fez com que a nossa sociedade, principalmente na área cultural e na área educacional, nas escolas, nas universidades, enfim, né, foram colocando lá figuras-chaves, né, de militantes travestidos de professores, de educadores, de jornalistas, né, e o que a gente viu na segunda-feira passada foi justamente esse resultado de anos e anos de doutrinação marxista, onde aqueles jornalistas estiveram ali, né, naquele programa, né, durante mais de uma hora, né, sabatinando o Bolsonaro, e as perguntas giraram em torno do mesmo tema, da mesma balela de sempre, do mesmo mimimi, tentando acusar o cara de racista, de misógino e uma porrada de outras falácias, né, que a gente já está cansado de saber, né? Ou seja, uma oportunidade única ali, onde eles, como jornalistas, né, representantes de uma elite jornalística, ali estavam representados o Folha de São Paulo, o Globo e tantos outros jornais de relevância no país, mas não quiseram exercer a sua função, o seu mistério de jornalistas, e sim de garotos propagandas, de militantes de uma visão marxista-leninista. Ou seja, tiveram uma oportunidade única de ouro ali para colocar o cara na parede mesmo e dizer: bicho, o que é que tu tem aí para a nossa nação? Ou seja, deveriam destrinchar todo o programa de governo dele que ele teria para melhorar o Brasil, e não fizeram, né? Não fizeram, né? Trilharam pelo outro caminho, todos eles, e de uma forma abjeta, né? E colocaram ali, fizeram as perguntas mais torpes, mais idiotas, usaram de sofismas, usaram de fake news, de mentira, de todo tipo de cretinice possível para induzir o Jair Bolsonaro a erro, para continuarem malhando mais e mais o candidato. Ou seja, não perguntaram sobre os planos de governo dele na área de educação, na área tecnológica, na área da ciência, na área da saúde e tantas outras áreas que o nosso Brasil é carente, né, com anos e anos a fio de um governo medíocre, né, principalmente o governo do PT, 13 anos aí, a nossa nação estagnada, né, onde hoje a gente tem aí um saldo de quase 30 milhões de desempregados, né. Anualmente a gente vê aí 70 mil corpos de pessoas assassinadas, né? A gente vê uma justiça falha, um garantismo penal onde os valores foram totalmente invertidos. O bandido é tratado como vítima da sociedade, um coitadinho, por mais que ele barbarize, mate, roube, estupre, furte, mas quando ele chega nas barras da lei,
os juízes, na sua grande maioria, os promotores, os advogados, eles estão alinhados com esse pensamento do marxismo cultural, onde o bandido ele é tido como coitadinho e a vítima, né, pasme, ele é o culpado. Né? Então, é nessa situação no qual chegamos. E foi degradante esse programa, degradante, porque mostra ali a realidade do nosso país, onde essas elites intelectuais, né, artísticas e jornalísticas estão todas alinhadas com esse viés esquerdista. Né? E ali mostrou o programa claramente no qual como anda, né, a nossa sociedade, né? O que domina a nossa sociedade. Então, me entristeci demais com esse programa, né? E ao mesmo tempo me alegrei porque ali estava um cara que, queira você goste ou não, ele é um cara diferenciado. Né? Se você pegar todos esses presidenciáveis aí, Marina, Ciro Gomes, caramba, Alckmin, esses outros aí que estão por aí, a gente vê que o Jair Messias Bolsonaro ele está totalmente na contramão dessa galera. Né? Por mais que você não goste dele, por mais que você odeie esse camarada aí, né? Ou que tenha sido influenciado por toda essa falácia aí midiática, esquerdista, né? Globalista e tudo mais, o Jair Bolsonaro ele é um cara que está alinhado totalmente com a maioria das pautas e da visão conservadora de nossa nação. Então a nossa população, a nossa sociedade, na sua grande esmagadora maioria, ela é conservadora sim. Né? Então o Jair Messias Bolsonaro, ele trilha por esse caminho. Né? Então ele está alinhado com essa mentalidade conservadora. Né? É um candidato que ele é a favor de que as leis sejam cumpridas, ele abomina o aborto, ele é totalmente contra a liberação das drogas, ele é a favor de que o cidadão de bem ele tenha o direito constitucional de ter o seu porte de arma para defesa pessoal, né? Ele é a favor do livre mercado, né? Da ampla concorrência, né? Ingredientes de uma economia capitalista em que ela floresce e faz com que a nação cresça, né? Economicamente. Né? Então, assim, ele está alinhado com tudo isso, né? E sendo assim ele está totalmente, né, andando na contramão desse establishment, né, desse estamento político burocrático. Né? Então a gente vê que essa tendência, né, dessa elite política, midiática e artística, enfim, né, de lutar contra esses valores, não é somente aqui no Brasil, mas é uma tendência, infelizmente, global e mundial, né? Onde a gente vê a esquerda tentando lutar e esfacelar todos esses valores, né, conservadores. Valores esses nos quais sustentou e alicerçou todas as sociedades ocidentais. Né? A gente sabe que quando se fala em sociedade ocidental, né, no Ocidente, o Ocidente ele foi construído e foi alicerçado durante séculos e séculos, até os dias de hoje, no tripé do direito romano, da filosofia grega e da moral judaico-cristã. Ou seja, foram esse tripé, essas três coisas que fizeram com que o Ocidente, como conhecemos hoje, pudesse florescer em todas as suas áreas, né? As artes, a cultura, a música, a tecnologia, a espiritualidade, as ciências, enfim. Né? Tudo isso se deve a esse tripé. Então, esses valores estão sendo hoje duramente atacados de forma global por essa mentalidade e essa utopia esquerdista, onde tenta a fórceps quebrar os valores da família, né? Introduzir a liberação das drogas, banalizar o aborto e tudo mais. Né? Então a gente vê isso aqui no Brasil. E o Jair Messias Bolsonaro é justamente o único candidato que
está lutando contra esse status quo, né? E por isso que ele está sendo duramente atacado, né? E por mais que você não goste dele, é o único político ali, no meio dessa putada toda de aves de rapina, né, de bandidos, né, que está ali no Congresso, que não foi envolvido em nenhum tipo de jogatina, nenhum tipo de corrupção, de lavagem de dinheiro, de propina, ou seja, ele está limpo. Né? Por mais que se levanta aí falácias e mentiras e notícias fake sobre ele é o único político, um dos pouquíssimos, né, que não se corrompeu, que não se sujou, né, que não se maculou. Então, por isso que toda essa mídia, o establishment tenta atacá-lo, tenta desmoralizá-lo, tenta fazer de tudo para denegrir a imagem dele. E o que a gente viu ali claramente na segunda-feira foi isso, né? A dita nata dos jornalistas brasileiros, né? E deixaram de fazer jornalismo para o atacarem, né? De uma forma baixa, sórdida e totalmente pueril, né? E a gente vê o nível de jornalistas que a gente tem hoje. Se aquilo ali é nato, imagine os piores jornalistas, os que estão aí no segundo e terceiro, no baixo clero. Então, é isso aí. Bolsonaro, por mais que você não goste, ele é o único político que é totalmente diferenciado, que anda na contramão de toda esse movimento esquerdista que tenta a fôrceps comunizar a nossa nação. Isso já não é de hoje, já há muito tempo que isso aí vem sendo feito. Então, o meu voto é dele, sim, porque ele é um cara que é a favor da família, ele é um cara que está alinhado com os valores intrínsecos e conservadores de nossa sociedade, né? E por mais que ele não tenha uma inteligência, por mais que ele não seja tão eloquente, né, em termos cultural e acadêmico, e enfim, como foi o Dr. Enéas, né, mas eu vou votar nele porque ele é o único candidato que está na contramão de todo esse movimento aí. Então ele merece meu voto, vou votar nele e é isso aí, né? Tá dado o recado.